Bom dia, meu Deus, bom dia, meu Jesus amado, bom dia para todos os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais, os mensageiros de Deus, responsáveis por este trabalho. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para você que já acordou, você que ainda está aí na cama, que abriu os olhos. Então vamos conversar com Deus. Procure uma posição agradável. Pode continuar deitado, pode sentar numa cadeira. Faça aquilo que você se sentir melhor. Mas neste momento, pare apenas para se dedicar aos ensinamentos do Cristo. Esqueça os problemas lá fora. Vamos agradecer a Deus por este momento único. E que a grandeza do Senhor nos revista de forças, que a nossa fé nele nos encoraje, e que esta tão doce esperança em nós nos conduza em toda e qualquer decisão que tomaremos hoje. Vamos apenas confiar que Deus está do nosso lado, nunca nos abandona e Ele nos guia. Temos apenas que confiar, acreditar que tudo vai dar certo. Se você está passando por algum problema de saúde, peça a Ele agora, neste momento, que Ele possa te curar. Está passando por algum problema financeiro, emocional, entrega nas mãos dele. Quem sabe, daqui a alguns minutos, tudo isso passa, tudo isso se resolve. Pois é, meus amigos, mais um dia na presença de Deus. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 92, que diz o seguinte: Helena se sentia muito mal. Tudo se convertia em problema, e ela já os tinha tantos. Certo dia, porém, passou a usar esta receita que lhe dera um velho homem e veio a se curar. Pegue um cordão, um barbante e vá fazendo nele uns nozinhos, representando os seus problemas. Cada problema um nó. Problema de saúde, emprego, relacionamento, etc. O que não for nó não é problema. Assim você tem deles uma visão global e percebe que são menos do que esperava. Ao resolver um problema, desate o nó correspondente até acabar com eles. O problema deixa de ser um nó quando você não teme desatá-lo. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados pobres de espírito. E o item é o 13. Missão do homem inteligente na Terra. Pelo nosso irmão e amigo Ferdinando, um espírito protetor. Foi em Bordeaux, 1862, que Ferdinando disse o seguinte: Os homens não devem se orgulhar do que sabem, pois este saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitam. Mesmo sabendo ser uma das grandes inteligências da Terra, isso não lhes dá o direito para que se envaideçam. Se Deus permitiu que nascesse em um meio onde foi possível desenvolver essa inteligência, foi porque Ele quis que ela fosse usada para o bem de todos,
As pessoas inteligentes têm por missão usar esse instrumento para desenvolver as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso de que se deve fazer dele. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe mostra que ele deve preparar a terra? O que diriam se esse ajudante, em vez de trabalhar a terra, levantasse a enxada para atingir seu patrão? Diriam que ele é horrível e que ele merece ser punido. Pois bem, o mesmo acontece, o mesmo ocorre com todo aquele que usa sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele também levanta contra seu Senhor o instrumento que lhe foi dado para preparar o terreno. Ao agir assim, ele não terá direito ao salário prometido e também merecerá ser punido. Ele o será, não duvidem, e passará por existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência, quando bem empregada, traz muitos méritos para o futuro. A tarefa dos espíritos em fazer a humanidade progredir seria muito mais fácil se todos os homens inteligentes a utilizassem segundo a vontade de Deus. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, assim como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma mão poderosa poderá lhe retirar tudo aquilo que lhe deu. Que assim seja. Ferdinando, um espírito protetor. Que Deus o ilumine cada vez mais, meu amigo. Nós só temos é que te agradecer por mais um ensinamento que trouxeste para nós. Pois é, nós nos orgulhamos sim daquilo que conseguimos com nossos esforços, não é isso, meu amigo, meus amigos? E não é pecado, não, mostrar isso. Mas o que Deus nos ensina é que não podemos nos orgulhar quando isso ultrapassa o outro. Por exemplo, se uma pessoa já conquistou muitos bens materiais e fica humilhando aquele que ainda está começando sua jornada, isso sim, em vez de incentivá-lo, em vez de ajudá-lo, fica humilhando. Isso que nós não devemos fazer. Deus dá a todos nós os mesmos direitos, mas cada um tem seu tempo de conquista. Cada um tem sua inteligência e merecimento. É por isso, meus amigos, que a tarefa da espiritualidade é fazer a humanidade evoluir moral e espiritualmente. Assim não devemos envaidecer do conhecimento que possuímos, mas sim, nós temos que agradecer a Deus, pois só Ele nos dá inteligência para que ela seja utilizada para fazer o bem, conforme nosso amigo aqui, Ferdinando, nos ensinou, nos mostrou. Então vem essa pergunta: qual é então a nossa missão aqui na Terra? Temos que nos perguntar isso todos os dias. Mas o que Jesus nos ensinou é que a nossa missão aqui na Terra é trabalhar com humildade e ajudar aqueles que precisam, mas dentro do seu tempo, dentro da sua condição
e da sua inteligência. Vamos pedir a Jesus que Ele nos abra os olhos e nos mostre o caminho que devemos seguir, como devemos agir. Perguntar ao universo: o que eu posso fazer de melhor nessa situação? E vamos fazer o nosso melhor, dentro também das nossas condições. Vamos pedir a Deus que nos ajude para que a gente possa excluir da nossa vida o orgulho, a vaidade, porque infelizmente todos nós aqui da Terra, nós temos isso. Em pequeno grau, mas temos. Não existe aquele que diga: eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso. Talvez o que você ache que é orgulho e vaidade em um ou no outro, e às vezes você olha para você e diz: mas eu não sou vaidosa nisso, não sou orgulhosa nisso. Mas talvez você é em outra coisa. Então nós temos que realmente parar, pensar e pedir a Deus que Ele nos ajude. Porque só Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o íntimo de cada um de nós. E a nossa consciência nos acusa quando a gente faz algo errado. Não precisa ninguém apontar o dedo, porque Deus está na nossa consciência. E Ele nos mostra quando a gente faz algo errado. Como se Ele dissesse assim: você errou nisso, não devia ter feito assim, não devia ter falado assim. Mas a gente vai aprendendo aos poucos. Nós estamos aqui passando por uma escola. Vamos pedir a Deus que a gente consiga fazer as provas e passar de uma sala para outra no colégio. Quando a gente receber o diploma e ter que retornar para casa, a gente possa sair com nota 10. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela mensagem de hoje, pela reflexão, pelo capítulo. Que a gente possa, Senhor, se melhorar a cada dia. Derrama sobre cada um de nós a tua misericórdia, bênçãos, saúde, que a gente tenha paz, que a gente consiga, Senhor, aumentar cada vez mais a nossa fé e a nossa resignação. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, na família certa, no relacionamento certo, porque nós precisamos passar por tudo isso. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Tem piedade e misericórdia de todos nós, encarnados e desencarnados. A reflexão final de hoje, meus amigos, é uma historinha. O título é Os Mensageiros de Deus. É um pouquinho longo, mas é de muita reflexão. Diz o seguinte: um homem havia acabado de morrer e percebeu que se encontrava num lugar escuro, feio e cheio de energias negativas. Devo estar no inferno, pensou ele. Nesse momento, um anjo apareceu e confirmou suas suspeitas. O anjo explicou que ele estava em uma das muitas zonas escuras do submundo espiritual, pois ele havia cometido muitos erros em sua vida. O homem não gostou nem um pouco dessa situação e pôs-se a gritar com o anjo, dizendo: isso não faz sentido. Nunca me foi ensinado o que eu deveria fazer. Ninguém me passou o que era certo e o que era errado. Por que Deus age dessa forma? Por que Ele não envia mensageiros para nos explicar melhor o caminho que devemos seguir? Assim,
menos pessoas viriam para esse vale sombrio após a morte. O anjo ouviu o homem e pacientemente disse: Filho da humanidade, o Senhor Deus do universo nos envia mensageiros a todo momento. Essas pessoas são como anjos em nossa vida. Esses mensageiros nos enviam, nos ensinam a viver e nos transmitem mensagens essenciais para que possamos agir, seguir os caminhos de Deus no mundo. Isso é mentira, disse o homem. Nunca em toda a minha vida encontrei esses tais mensageiros. Sim, você os encontrou, disse o anjo. Muitas vezes eles vieram te dar lições preciosas sobre a vida espiritual e Deus. Não é verdade isso, insistiu o homem aos gritos. Nunca me veio nenhum desses mensageiros. Você está tentando me enrolar. Com um olhar amoroso e acolhedor, o anjo respondeu: Sim, meu filho. Os mensageiros se apresentaram abundantemente em sua vida, mas você os expurgou e não deu atenção aos seus ensinamentos. Vou te dizer agora, neste momento, quais foram os principais mensageiros que Deus te enviou para ajudar no seu despertar para a vida espiritual. O primeiro mensageiro foi seu padrasto. Sim, isso mesmo, seu padrasto. Aquele velho bêbado que embriagava-se sempre e batia em você e em sua mãe. Seu padrasto foi um importante mensageiro de Deus em sua vida, pois ele te deu a oportunidade de aprender sobre os males de uma vida de excessos, de vícios, de libertinagem. Boêmio como ele era, ele foi para você o mensageiro que veio transmitir a sabedoria de uma vida cometida, de temperança, uma vida de sobriedade, austeridade, ponderação, razoabilidade, sem qualquer excesso. Mas infelizmente você não seguiu a sabedoria desse mensageiro. E assim como seu padrasto, caiu numa vida de descometimentos. O segundo mensageiro foi seu primeiro chefe. Esse mensageiro de Deus te perseguia, falava coisas para te irritar e te provocava de diversas formas. Ele veio para te mostrar o valor da calma, da tranquilidade, do silêncio, do equilíbrio, da mansidão, da impassibilidade e da quietude. Quanto mais tentava te irritar, mais ele te mostrava o valor da paz e da serenidade que você deveria buscar em si mesmo. Infelizmente, você não ouviu a instrução desse mensageiro e depois dessas perseguições tornou-se um homem nervoso e revoltado com tudo. O terceiro mensageiro foi seu colega de trabalho. Esse mensageiro vivia competindo com você. Queria sempre parecer melhor do que ti e por isso, sempre que podia, te colocava para baixo, tentando muitas vezes te humilhar, dando golpes diretos em seu ego. Esse mensageiro de Deus queria te mostrar o valor da humildade, da modéstia, da despretensão e da simplicidade, para que você não caísse nas armadilhas dele e não se sentisse diminuído diante de suas tentativas de ferir seu ego. Infelizmente, você se deixou levar pela soberba e tentou durante anos ser melhor do que ele. Você deveria tentar compreender a frivolidade e a insignificância de todos aqueles jogos de ego. Mas não permitiu e não compreendeu a mensagem da humildade, do despojamento, da modéstia,
da desafetação que ele veio disseminar. O quarto mensageiro foi sua esposa, sua primeira esposa. Esse grande mensageiro era uma pessoa muito mesquinha, avarenta, tacanha, apegada, sovina. Queria sempre ganhar mais e mais e não admitia perder. Ela gastou secretamente todo o seu dinheiro e fez com que você passasse muitas penúrias e privações após o divórcio. Esse mensageiro tentou te ensinar o valor do desprendimento, da abnegação, da dívida, do altruísmo, do humanitarismo, da piedade, da compaixão, do desapego. Mas, infelizmente, depois dessa experiência, você se tornou ainda mais egoísta e apegado a tudo. O quinto e último mensageiro foi seu pai. Sim, esse mensageiro de Deus te obrigou a cuidar dele durante anos. Ele já estava velho e doente. Por isso ficou numa cama e você teve de prestar auxílio a ele em sua senilidade. Ele te ofendeu diversas vezes, exigia tudo de você, jogava as coisas no chão e sujava a casa. Esse foi um grande mensageiro que tentou te ensinar duas coisas: a paciência e o amor incondicional. A paciência por tudo que ele te fez e que você teve que aguentar sem reagir. E o amor incondicional, porque você o amou quando estava bem e com saúde, mas desgostou dele quando estava velho e doente. Esse mensageiro de Deus tentou te transmitir duas mensagens essenciais. No entanto, mais uma vez, você recusou os ensinamentos dos mensageiros. Você não apenas o destratou sempre de forma impaciente, como foi negligente e não prestou o socorro necessário quando ele precisou, o que veio a provocar sua morte. Por isso, meu filho, você veio parar aqui nesse vale sombrio. Foi naturalmente atraído para esse lugar por não conseguir assimilar os ensinamentos sagrados dos mensageiros que Deus enviou a você. Assim como esse homem, todos nós temos vários mensageiros em nossas vidas. Pare por um instante e reflita. Quem são os mensageiros que Deus enviou a ti? Você está ouvindo e aprendendo com as mensagens que eles enviam? Não deixe de aprender com os mensageiros de Deus. Eles trazem as lições divinas mais preciosas para a nossa vida e nosso crescimento espiritual. Então, que Jesus nos ajude, que a gente possa reconhecer os mensageiros enviados. Que assim seja, assim é e assim será.